Abra no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 da palavra de Deus. Você que já foi encontrando, se sentir por bem crescer alguns centímetros para lermos a palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ainda com a Bíblia aberta, abra agora no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Quem encontrou, diga glória. Diz assim a palavra de Deus: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar, desculpe, não é 28, é 22, estou equivocando aqui, 22, recapitulando, capítulo 9, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Agora sim. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Senhor meu Deus eterno, soberano Pai, Deus querido, Deus amado, neste momento, meu Pai, de oração, eu peço, meu Deus, ao Senhor que fala nesta noite através da Tua palavra. Tua palavra, Pai, ela é santa. Tua palavra, meu Deus, ela é verdadeira. Meu Deus, eu te peço graça, te peço sabedoria, Pai, porque o que vale, meu Deus, o estudo sem a unção do Teu Espírito, o que vale, ó Pai da glória, a Tua palavra, meu Deus, ó Senhor, meu Pai, se ela não vir com unção e graça do Teu Espírito Santo, garante, ó Senhor, a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar, e assentando-se, louve a Deus mais uma vez com uma salva de palmas, bem feliz, exaltando o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu irei pregar subordinado ao tema salvação. Jesus pagou tudo. Salvação. Jesus pagou tudo. Eu posso ouvir toda a igreja repetir esse tema? Repita: salvação. Salvação. Jesus pagou. Querida igreja, tenho por mim que todas as pessoas na face dessa terra necessitam saber de fato o que aconteceu no Calvário, o que aconteceu na cruz. A mensagem da cruz, querida igreja, é a única história verídica e real que relata o drama do herói que se sacrifica pelos malfeitores, do justo que padece pelos injustos, do bendito que se torna maldito para abençoar aqueles que verdadeiramente eram amaldiçoados e amaldiçoados pela lei. Toda a humanidade aqui nesta terra necessita saber o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Igreja, quando eu prego subordinado ao tema salvação, Jesus pagou tudo. Eu quero vos dizer que Ele levou na cruz a crise que nos esmagava, a dor que nos atormentava. Ele levou sobre si mesmo as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas angústias, os nossos pesadelos. Por que, pregador? Porque mesmo Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo. Cristo, Ele se humilhou, igreja, porque
hoje por nós aqui nesta noite. Se Jesus Cristo não fosse aquela cruz, eu e você não estaríamos aqui presentes neste culto de adoração. Se Jesus não fosse até aquela cruz, padecer pelos nossos pecados, sofrer para nos ver aqui esta noite, de fato, querida igreja, nós, repito, não estaríamos aqui. Veja você bem uma coisa: Jesus, ele padeceu para que nós não viesse a padecer, porque nenhum de nós aqui suportaríamos o peso daquela cruz, a consequência pelos nossos atos e pelos nossos pecados. Jesus, naquele dia, ele usou uma coroa de espinhos para que você eternamente venha usar uma coroa de glória. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele dia ele sentiu fome, ele chorou, ele sentiu sede, exatamente para que dias mais tarde ele viesse nos ver na glória, onde não há dor, onde não há choro, onde não há tristeza, onde nós iremos louvar eternamente para todo sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus, ele foi naquela cruz porque sabia que a humanidade estaria perdida sem uma intervenção divina, e intervenção divina da parte de Deus. Naquela cruz, igreja, o nosso Senhor e amado Jesus Cristo, ele sentiu cansaço e fadiga, justamente para que se cumprisse a palavra escrita pelo profeta Isaías, no capítulo 40 e no verso 31 no seu livro, onde diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Jesus, ele sentiu cansaço e fadiga para que nós eternamente não venha sentir nenhum e nem outra coisa, porque a cruz nos mostra o pleno amor de Deus para a vida desta humanidade. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você que ainda está por de fora destas portas da salvação, a qual foi dada por Jesus na cruz do Calvário, você, meu querido irmão, que ainda não tomou a decisão de vir adentrar esta porta da graça, você nesta noite se encontra com a oportunidade de levantar as suas mãos cansadas, entregar a sua vida nas mãos do Senhor e colocar a sua vida na dispensação do Espírito Santo da graça, porque a partir daí você vai começar a ver a sua vida mudar, você vai começar não apenas ver dificuldades, mas após ela ver a solução dos seus problemas. Não vou mentir para vocês, uma vida com Cristo, você vai ter dificuldade, você vai ter perseguição, você vai ter momentos difíceis, você vai ter momentos de agruras aqui nesta terra, mas em meio a essas tempestades, em meio a esses problemas, em meio a esses vendavais, em meio a esta fogueira que levanta de forma avassaladora para te pegar, há um Cristo com as mãos furadas para te defender, há um Jesus com as mãos ensanguentadas para lutar em seu favor. Oh, glória! Eis a questão, querida igreja. Após eu dar apenas algumas lições de introdução nesta mensagem, eu queria falar algo para refletir. Uma pergunta retórica: o que levou Jesus a morrer na cruz? Há pessoas que vêm na igreja, ouvem a mensagem do Evangelho, escutam dizer: se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você não estaria aqui, você estaria perdido. E a porta só se encontra aberta porque Cristo padeceu por você. Algumas pessoas se perguntam assim: mas calma aí, em que eu me havia perdido? Às vezes a gente tem que ir no beabá da Bíblia e na história do começo, para que nós venhamos entender, ou para que pelo menos as pessoas venham entender o porquê Cristo foi até a cruz padecer para nos salvar. Sabem qual foi o motivo que levou Jesus à cruz? Sei que é chato, mas olha para o irmão do seu lado e diga: meus pecados. Diga: meus pecados. O que levou Jesus
pecados fizeram isso com o nosso Senhor. Os nossos pecados levaram Cristo até a horrorosa morte e morte de cruz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Você e eu somos as causas que levaram Cristo até a cruz. Isaías capítulo 53, versículo 4, vai nos dizer assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você não fica sensibilizado ao descobrir que foi a causa unicamente dos nossos pecados que levaram Cristo até a cruz? Você por acaso ainda vai viver por fora dessas portas da salvação deixadas por Cristo ao executar o grande sacrifício na cruz do Calvário? Venha para Jesus esta noite. Não há nenhum problema que há na sua vida a qual Cristo não pode cobrir com a imensa graça deixada na cruz. Não há pecado que você tem cometido que pela infinita misericórdia e graça que foi deixada por Cristo não pode lhe cobrir. Claro que pode. Venha para Jesus esta noite para que você venha experimentar a doce e agradável vontade de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Desde o dia que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, transgrediram no Éden, o pecado entrou no mundo. Tendo o pecado entrado no mundo, veio com ele duas consequências. Tendo o pecado entrado no mundo através da queda de Adão e Eva, veio com ele duas consequências. Fiz questão de anotar aqui para não esquecer. A primeira consequência, o afastamento de Deus. Após a queda do Éden, o homem foi completamente afastado de Deus. Se não fosse a intervenção divina na cruz do Calvário, repito, nós estaríamos perdidos. Porque a primeira consequência é o afastamento de Deus. Isaías 59:2 está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Afastados foram da glória de Deus, tirados foram da glória de Deus. Segunda consequência que o pecado trouxe a morte. Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Tiago 1:14 está escrito: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria vontade, havendo a sua vontade concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A humanidade destituída foi da presença de Deus por causa do pecado. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia pagar um preço tal para salvar e remir a um grande povo, a essa grande humanidade. Absolutamente ninguém poderia, querida igreja, sofrer aquela cruz. Se a consequência do pecado é o abandono de Deus e a morte, todos nós sabemos que nós não deveríamos estar aqui. Alguém necessitou de morrer para pagar os pecados desta geração e da geração
sacrificar por nós. Igreja, assim como Deus providenciou um cordeiro para a substituição de Isaac, assim como Deus providenciou uma serpente no deserto, para que todo aquele que atentasse naquela serpente levantada por Moisés não morresse com o veneno da mesma, Deus levantou o teu filho unigênito, primogênito, na face desta terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa que me intriga é o seguinte: se os sacerdotes da época de Jesus adoravam sacrificando um cordeiro, Jesus adorou se oferecendo como cordeiro, como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, para nos remir, para nos perdoar, para te salvar deste mundo de pecado. O que você vai fazer? Diante desta pregação, você ainda vai estar afastado da presença do Senhor. Diante desta pregação, você, querido irmão, que por mais que se encontre dentro da igreja, se encontre em uma vida duvidosa, em uma vida de aparência, como uma figueira viçosa, bonita, mas que não contém frutos do Espírito Santo, diante de uma palavra desta, que tem por tema salvação, Jesus pagou tudo, você vai continuar sempre infrutífero. Você ainda vai continuar, queridos irmãos, rejeitando a voz do Espírito Santo, que todos os dias, através de santos pregadores, estão lhe avisando. Este mesmo Jesus que padeceu na cruz, este mesmo Jesus que derramou seu sangue carmesim, ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar uma igreja santa. Ele vai voltar para buscar uma igreja verdadeira. Ele vai voltar para buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes. Ele vai buscar a sua igreja. E querida igreja do Senhor, se você está passando por dificuldades aqui nesta terra, se você acha que não dá mais para ser um cristão, se você acha que você aqui dentro, estando aqui, servindo a Deus de corpo, de alma e de espírito, você não vai conseguir ter uma vida abundante, eu digo o seguinte: ficai firme. Uma vida melhor, uma vida mais melhor está por vir, ao nós escutar o som do alarido da trombeta de Deus. Quando nós escutarmos o alarido e a trombeta de Deus, nós vamos sair daqui desta terra de perseguição, desta terra de lágrimas, desta terra de enfermidades, desta terra onde nós necessitamos passar por muitas agruras, perseguições e etc. Nós vamos sair daqui para viver uma vida com o noivo. Nós vamos sair daqui para entrar na vida eterna com Jesus. Palmas para Jesus, palmas para Jesus. Eu ouvi uma história, eu tinha até comentado que eu ia contar essa história aqui pela segunda vez, e não é a última que eu contei não. Eu já tinha contado essa história, mas foi lá embaixo, no salão. Essa história eu ouvi, particularmente falando, eu ouvi de um pastor presbiteriano, um homem muito de Deus, contou essa história, e ao ouvir, eu pensei comigo: essa história, ela precisa ser contada em todos os altares. Precisa. Essa história necessita ser contada em todas as ocasiões, seja em casa, seja na rua, seja na igreja. Ao ouvir essa história que eu vou contar aqui agora, do pastor presbiteriano, a qual eu ouvi, eu pensei comigo: essa história tem que ser contada em todas as ocasiões. Diz que em uma certa ocasião, Satanás começou a observar que aqui nessa terra muitas pessoas começaram a se converter. Muitas pessoas começaram a se entregar a Jesus. E Satanás, observando isso, ele
arquitetou uma reunião no inferno, cujo propósito era como nós vamos parar o crescimento do cristianismo na terra. Eles estão aumentando, eles estão crescendo, e nós temos que parar. Naquela reunião levantou um demônio e disse: eu tenho a solução. Vamos falar para a humanidade que a Bíblia não é a palavra de Deus. Vamos falar para a humanidade que a Bíblia é contraditória, que a Bíblia ela contém muitas falhas e que papel se aceita tudo. Só que levantou um demônio ainda mais experiente e disse: essa ideia é até boa, mas a partir do momento que a humanidade saber que essa palavra é a verdade, que essa palavra é santa, é sagrada, eles vão se converter a ela e consequentemente vão ser salvos. De repente se levantou o segundo demônio e disse assim: então vamos falar para a humanidade que existem outros caminhos que levam o homem a Deus. Vamos falar para eles que Maomé salva, que Buda salva, que Allan Kardec salva, que Alá salva, que a vaca é um Deus e que necessita de adoração. Vamos falar para a humanidade que existem outros caminhos que levam o homem a Deus. De repente, levantou dentre daqueles demônios um mais experiente e disse assim: olha, essa ideia é muito boa, mas não é tão boa assim não, porque a partir do momento que a humanidade descobrir que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o mesmo, eles vão crer em Jesus e consequentemente vão ser salvos, se crendo com o coração e confessar o nome do Filho de Deus. De repente se levantou o terceiro, e esse terceiro disse assim: então vamos falar para a humanidade que o homem é bom, que a mulher é boa, que eles são semi-perfeitos, e sendo assim, não necessitam de se arrepender. Olha, para que eu vou me arrepender? Eu sou tão bom, eu sou uma mulher tão boa, eu sou um homem tão bom, eu faço boas obras. Vamos falar para eles que eles não necessitam de arrependimento. Levantou outro demônio e disse assim: olha, essa ideia é fantástica, mas a humanidade sabe que é pecadora, a humanidade sabe que são errantes, a humanidade sabe que são contraditórios, ainda sabem que são ignorantes. Então essa ideia não é 100% boa. Foi quando muitas outras propostas foram levantadas naquele dia, porém apareceu o chefe de todos eles, e o chefe desses demônios olhou para eles e disse: olha, eu tenho uma ideia que nenhum de vocês vão poder indagar, eu tenho uma ideia que nenhum de vocês vão falar que essa ideia é uma ideia ruim. Todos ficaram alegres e querendo saber qual era a ideia daquele chefe dos demônios, e ele começou a dizer: vamos dizer para a humanidade que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos dizer para a humanidade que só Jesus Cristo salva. Vamos dizer para a humanidade que eles são pecadores e perdidos e que necessitam de arrependimento. Mas vamos dizer só mais uma coisinha para a humanidade. Deixa para depois, deixa para mais tarde, adia esse seu compromisso. Você é tão boa, você é tão nova, você tem tudo pela frente para envolver agora com isso de cristianismo. Deixa para depois, deixa para mais tarde. Vamos deixar a humanidade quase salva, mas fatalmente perdidas. E eu vos pergunto, não é isso que está acontecendo na igreja da atualidade? Veja você se não. Muitos adentram as portas da igreja, louvam a Deus, ouvem a palavra de Deus, sabem que a Bíblia é a verdade, sabem que só Jesus Cristo salva, sabem que são pecadores e necessitam do arrependimento. Ao fazer o apelo, essas pessoas eu vou deixar para depois, eu vou deixar para mais tarde, eu vou adiar um pouco esse compromisso. Irmãos, em nome de Jesus, adiar esse compromisso é uma guilhotina espiritual para a tua alma, é um laço para os seus pés.
Não deixe para amanhã essa decisão tão importante que ainda este momento da palavra você pode tomar. Venha para Jesus enquanto você pode achar, porque o profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Bate palma para Jesus. Aleluia. Enquanto se pode achar. Eu acho intrigante o porquê Isaías falou buscar enquanto se pode achar. Simples. Haverá um tempo em que a humanidade buscará a Deus e não encontrará a Deus. Porém, aproveita esse tempo da graça, onde Cristo derramou o teu sangue carmesim para lhe salvar. Coloque sobre os nossos pés em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Maravilha. Nosso irmão pediu para mim deixar 20 minutos para os irmãos no prego.